Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Hebreus 7, no versículo 2 e 3, que nos diz assim: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e não teve princípios de dia, nem fim de existência, entretanto, foi semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote perpetuamente. Então, o Senhor, Ele nos traz uma direção hoje para que a gente possa entender com mais detalhes sobre o rei Melquisedeque. Então, a palavra nos fala que Abraão, né, quando foi lutar com os 6 reis que estavam querendo atacar Sodoma, ele chamou, né, 300 homens da casa dele e ganhou essa guerra contra esses 5 reis. E aí apareceu, então, o rei Melquisedeque, se identificou como esse nome. Abençoou Abraão e Abraão abençoou ele também com os dízimos de tudo que ele conseguiu na guerra. E fala também que esse rei, o reinado dele é em Salém. E Salém, agora nós, irmãos, nós vamos agora para o Salmo 76, que nos fala assim, ó: a majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é seu nome em Israel. Em Salém é o seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Então aqui está dizendo o seguinte, aqui está dizendo que em Salém está teu tabernáculo e em Sião é a sua morada. Sião é em Judá, então Judá é a sua morada. E o tabernáculo dele está em Salém. Então, se nós estamos falando de Judá, nós estamos falando de Israel, nós estamos falando aqui de Israel, porque em Sião é Judá, a cidade de Judá. Então, o tabernáculo, quem construiu o tabernáculo foi Salomão, que construiu o templo de Deus em Jerusalém, aonde fica o tabernáculo de Deus. Mas ele foi destruído e agora ele vai ser reconstruído de novo. Então, entendemos que Salém é em Jerusalém. Então, esse rei, no tempo de Abraão, ele é rei de Jerusalém. Mas voltando e ele diz também que Salém, o significado de Salém é paz. E o significado de paz em Israel é Shalom. Então, Salém significa Shalom em hebraico, que significa a paz que os judeus dão um para o outro. Nós dissemos a paz, eles dizem Shalom. Então, esse rei, ele era temente a Deus e ele era um sacerdote de Deus. Agora vamos entender. Na época em que Abraão foi lutar com esses reis, quem morava em Jerusalém, que antigamente era Canaã, eram os cananeus. Até que quando o povo veio junto com Josué para conquistar as cidades de Israel, então não tinha nem sequer ainda Isaque. E quando o povo de Deus
já tinha sido formado, nascido Isaac, nascido Jacó, e Jacó ter dado origem ter nascido os 12 filhos dele, que deu a origem ao povo de Deus. Porque Deus deu uma promessa para Abraão: Abraão, através de você, eu te darei essa terra e toda a sua descendência. Então, nós sabemos que o povo de Deus se iniciou através dos 12 filhos de Jacó, que foi a promessa que Deus deu a Abraão, o patriarca da fé. Então, foi através de Abraão que se iniciou, que Abraão que teve o dilúvio, Noé teve o filho Sem, e Abraão veio da descendência de Sem, que eram tementes a Deus. Iniciou-se então as 12 tribos de Israel. Mas quando Abraão encontrou com Melquisedeque, se está dizendo que ele é rei de Jerusalém, quem morava lá eram os cananeus. Então, é impossível que esse rei seja um rei cananeu, porque se ele fosse esse Melquisedeque fosse um rei cananeu, que é da descendência de Cã, que foi um filho de Noé que foi amaldiçoado, todos eles iam temer a Deus, e eles são todos inimigos de Deus. Então, vamos analisar o que em Hebreus nos fala a respeito de Melquisedeque. Nos fala assim, que ele é rei de justiça, e eles odiavam a Israel, então ele não era rei dos cananeus. Ele também é rei de Salém, ele é rei de Jerusalém e rei de paz, porque Salém quer dizer Shalom e paz, que é o mesmo significado. Então ele diz assim, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem genealogia, ele não tem princípios de dia, nem fim de existência, entretanto foi semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Agora vamos entender. Então o Senhor me fez entender o seguinte, que esse rei é o próprio Jesus. Por quê? Porque ele não tinha vindo para a terra ainda como Nazareno. Ele não tinha José como o pai dele. Ele não tinha Maria como sua mãe. Ele não tinha genealogia, quer dizer, a descendência de Judá, porque ele não tinha nascido ainda. Ele não teve princípios de dias, porque ele não tinha nascido ainda como Nazareno. Mas a palavra fala assim, ele não tem fim de existência. Se ele fosse um sacerdote humano, ele teria fim de existência, até porque todos morreram, principalmente Abraão. E todo ser humano morre e tem fim de existência. Somente aqueles que vão ser escolhidos para o arrebatamento ficarão vivos. Mas eu estou falando na época de Abraão. Isso é fim dos tempos, eles ficarão vivos para o arrebatamento. Mas todos aqueles da época de Abraão morreram. Então, como pode esse rei não ter fim de existência? Porque ele é o próprio Jesus. Ele é semelhante ao Filho de Deus, porque é o próprio Filho de Deus. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Ele permanece sacerdote eternamente. Então, o ser humano não tem como ter o sacerdócio eternamente. Até porque o sacerdócio veio de Arão, e Arão não existia ainda. Então veio do filho dele, Levi, que deu origem aos sacerdotes. Então a palavra fala que de Judá não veio nenhum sacerdote. Por quê? Porque estamos falando de seres humanos. Jesus foi constituído o único sacerdote, porque
Ele é o nosso rei e ele vive eternamente. Como está dizendo, esse rei Melquisedeque, versículo 3, ele permanece sacerdote eternamente. Então, ele não é um ser humano, ele é o próprio Jesus. Que o Senhor nos deixou essa palavra que possamos compreender. E também no capítulo 7, no versículo 8, nos diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, que eram os filhos de Levi, que recebiam o dízimo, que são mortais, que morrem. Porém, aqui está aquele que se testifica, nós estamos testificando sobre Melquisedeque. Melquisedeque. É esse que a gente está testificando, a palavra fala, aquele que está sendo testificado, que vive. Quem vive eternamente? O nosso Senhor Jesus. Então, Melquisedeque realmente é o nosso Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra e também deixa eu deixar mais um versículo que está em João 5:56, que diz assim: quando Jesus estava com os fariseus no templo, Jesus disse assim para eles: Abraão me viu e viu o meu dia e se alegrou. Então foi esse dia, o dia que Jesus se apresentou, porque ele tinha que se apresentar sendo o que? Um sacerdote, um rei, uma pessoa normal, mas ele se identificou sendo o que ele é, o nosso Senhor Jesus, Rei da paz, Rei da justiça. E esse vive, do que eu testifico que ele vive, e nosso Jesus vive eternamente. Então, deixa essa palavra para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Peço que os irmãos compartilhem essa palavra, curtam a palavra e comentem também. Eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.